ainda na página 57 do nosso livro, os falsos profetas. É a 13ª mensagem, que é: pelos frutos conhecemos a árvore. E eu ainda vou dizer o seguinte, antes de fazermos a leitura: a nossa capacidade de examinar os frutos de uma árvore é infinitamente inferior à capacidade de Deus. Então Deus consegue ver os frutos como eles realmente são. Nós conseguimos ver pelo menos uma parte dos frutos, a aparência dos frutos, que dá para nós interpretarmos, vamos assim dizer, o conteúdo. Né? Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Abrolhos é o quê? É normalmente usado para descrever umas pedras que ficam na beira-mar, tá bom? E ali, batendo água salgada, não tem como você cultivar algo ali, né? Tá bom? Lembrando que a água salgada, ela torna tudo infértil, né? Versículo 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Bom, aqui uma pausa. O fruto, o que Jesus está falando aqui, o fruto podre, seria o quê? Seria uma falsa profecia. Ou seja, seria uma interpretação errada. Lembrando, o que significa a expressão profeta? Significa porta-voz. Ou seja, alguém está se apresentando como porta-voz de Deus, mas na verdade, quando você vai ver os frutos, ou seja, as coisas que ele ensina, ele na verdade ele é um falso porta-voz, ou seja, ele é um falso profeta. Tá bom? Versículo 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Ou seja, a pessoa que começa, vamos dizer, com intenções erradas, em algum momento ela vai se envolver com heresias. Existem as heresias mais absurdas, não? E acaba que nós sabemos que tem pessoas que acreditam. E esse é o resultado dessa árvore. Versículo 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Eu já falei com vocês uma vez aqui, vou repetir. Lembre-se que fruto, ele tem vários significados na Bíblia. O trabalho para o cristianismo, ele é um fruto. Mas é um fruto que ele se você não fizer, não significa que você perde a salvação. Mas existe um fruto que você perde a salvação. Qual é? Aquele fruto que descreve a vida transformada da pessoa. Quando João Batista falou, produzir pois frutos dignos de arrependimento, ele não está falando de fruto de trabalho pelo Evangelho, né? Não, ele está falando frutos do interior, ou seja, arrependimento. Tá bom? Então, o homem que ele não se converteu de fato, ele pode iniciar uma igreja, a igreja crescer, mas em algum momento ele vai estar pregando alguma heresia. O versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque a pessoa também, além da questão doutrinária, ela tem que viver o que ela prega no púlpito, né? Infelizmente, irmãos, não dá para nós falarmos em percentual 50%, 30%, 80%, mas o número de, eu falo assim, de igrejas, grupos que se dizem cristãos, que podem ser enquadrados aqui no que Jesus Cristo disse, que falam Senhor, Senhor, usam essa expressão, ou seja, em algum momento está clamando a Jesus, está orando, está se apresentando como igreja de Jesus na terra. Porém, a quantidade de seitas que o inimigo colocou no mundo para enganar as pessoas
é muito grande. Então, essas pessoas, elas se enquadram nesse caso. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E no versículo 22, olha o que é que Jesus Cristo diz. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Ou seja, nós não falamos como porta-voz. Pode ser até uma referência ao dom de profecia ou a profecia, né, do Antigo Testamento. Mas provavelmente está falando do significado etimológico da palavra, porta-voz. Nós não fomos porta-voz teu aqui na terra, nós falamos em teu nome. Tá bom? E ainda prossegue dizendo, olha, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Ou seja, eles tinham dons espirituais, porque está lá entre os dons espirituais o dom de operação de maravilha, né? Certamente curava pessoas, expulsava demônios. O versículo 23, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Bom, o que significa isso? Uma pessoa que pode abrir uma igreja, existem motivos diversos que determinadas pessoas abrem, ou estão trabalhando em um determinado local, mas acaba que o sentimento dele é completamente errado, ou seja, você vai ver pelo resultado, pelos frutos, você vai identificar essa pessoa, porque às vezes o discurso dela é um e às vezes o interior dela não combina com o discurso. Em algum momento o que vai sair, o resultado, ou seja, o fruto, em algum momento o que sair você vai ver é um fruto ruim. Ou então, como o trigo e o joio, que o trigo vai ter a semente. Você vai lá mexer na palha, você vai ter uma semente para você moer e fazer o seu alimento. O joio não tem alimento nenhum. Por isso que a gente vê, às vezes, muitas ovelhas, muitas igrejas, as pessoas reclamando por falta de alimento, que estão nas igrejas, em alguns locais, e não aprendem a verdade de Deus.